treinos monótonos. Como você consegue arrumar isso, resolver isso da sua vida? Eu canso de ouvir, né, nas minhas atendimentos, ai, Nath, mas musculação é tão chato, é tão monótono, eu não consigo seguir. Então tem muita gente que tem essa dificuldade e hoje a gente vai conversar como é que você pode resolver isso, tá? Bom, eu como treinadora sou formada em esporte pela Universidade de São Paulo, faço um doutorado, né, em adesão ao treinamento, a psicofisiologia do exercício, terminei meu mestrado nessa área, sempre tive essa preocupação de entender que era parte do profissional passar um treino, né, de acordo com as necessidades do aluno, não só físicas, mas também comportamentais. Então, se a pessoa tem dificuldade, né, em treinar, porque acha o treino monótono, depende do treinador montar um treino que seja mais dinâmico, mais menos monótono, né? Talvez mais curto, com menos intervalos, com exercícios combinados, esse tipo de coisa. Mas hoje eu entendo que essa parcela existe do treinador, mas tem uma parcela que é do próprio aluno, né? Do própria pessoa que faz atividade física. Então você tem uma parcela de culpa, sim. E como que a gente pode resolver isso? Eu vou contar, inclusive, da onde veio essa ideia, né? Como surgiu isso, como você pode realmente passar por esse obstáculo, já que exercício resistido, né, físico, seja musculação, treino de força, é essencial. A gente não está falando de uma coisa que ela é opcional. Se você quer ter saúde, né, chegar bem, né, mais longe, depois dos 30, é inegociável que você faça exercícios resistidos, porque a gente vai perder massa muscular, vai perder massa magra, vai perder massa óssea, e tudo depende do seu treino de força para você conseguir manter, sustentar, né, esse fator importantíssimo dentro da sua saúde, né, para se manter ativa, não só fisicamente para conseguir ir no banheiro fazer suas coisas, como cognitivamente. A gente já vê essa relação, né, direta, inclusive, de quantidade de massa muscular e fatores neurodegenerativos, tá? Bom, então pensando nisso, como que você faz para conseguir engajar, ter mais prazer no treino? Qual que é a sua parcela aí dentro desse treinamento? Vamos supor que você já tem um treino bem legal, bem montado. Caso você não treina, né? Caso você não tenha, eu sugiro que você clique aqui no link e fale com a nossa consultoria, que a gente é expertise, a gente é super expert em montar treinos de acordo com a sua, não só capacidade, mas com relação ao que você precisa, né? Tanto fisicamente como de forma psicológica, né? Eu diria. Então, se você já tem esse treino super legal, super montado, mas você ainda não consegue engajar, talvez o problema esteja lá em você, o que que você tem que fazer, né? Eu recentemente li um artigo, que aí eu falo, né, onde é que veio essa mudança do comportamento, que falava que esses treinos, né, em estado de mindfulness, né, o estado de presença, eles ajudam você a ter maior prazer e menor sensação de ansiedade, tá? Por que que isso é um problema cada vez mais recorrente dentro da sociedade, né? Que eu vejo, assim, as pessoas têm muita dificuldade em fazer esses treinos que são menos dinâmicos. Como a musculação é um treino que ele é mais intermitente. Então você não fica lá 20 minutos, seu batimento não acelera o tempo todo. Você tem talvez mais dificuldade de sentir esses efeitos, né, da serotonina, desses hormônios, né, que dão a sensação de bem-estar e prazer durante a atividade. Você até tem depois, mas eu acho que durante, por ser um treino mais intermitente, que você precisa fazer os intervalos, você precisa descansar ali, talvez seja mais difícil você ter essa sensação. Mas atualmente isso tem aumentado muito por conta do excesso de dopamina, né? Dessa sobrecarga dopaminérgica que a gente tem, principalmente com relação ao uso do telefone celular. Deixa só esse helicóptero pousar aqui que eu já continuo. Estou gravando externamente, como vocês podem ver, e aí a gente tem essas interrupções, né? Tem um heliponto aqui do lado. Bom, mas como é que a gente faz então? Você precisa estar mais presente, né? E com relação à sociedade atual, né? Essa descarga, grande descarga dopaminérgica que a gente tem por conta de rede social e telefone, a gente não fica muito presente, né? A gente não fica muito com a gente mesmo. Ou seja, a gente não sente tédio, a gente não passa tempo sem fazer nada hoje em dia. A gente está toda hora lá no telefone, principalmente se você está sem fazer nada, você já pega um joguinho ou você pega
uma rede social, né, que tem essas respostas dopaminérgicas, essas recompensas muito mais rápidas, tá? Então isso dificulta quando a gente precisa fazer uma atividade que a gente né, vai ter que estar mais presente, né? Então isso é um problema, né, atual na sociedade. Inclusive essa questão da atenção, né, de você precisar estar presente, mais atenta a você, tem alguns exercícios que a gente depende, né, dessa atenção, que são mais desafiadores cognitivamente, né, em termos de coordenação mesmo motora, você precisa estar completamente ali para fazer o movimento. A gente tem alguns estudos que sugerem, inclusive, que a pessoa não fique, né, no computador ou em telas até 2 horas antes, tá? Por conta dessa atenção. Eu acredito que nem precise ser tanto, mas a gente precisa se desligar, estar presente ali. Então isso é uma questão hoje, e aí esse estudo que eu trago para vocês, ele fala que você treinar presente, de forma presente, ajuda você a diminuir esse estado de ansiedade, né, que às vezes a pessoa faz tudo correndo, porque precisa acabar logo o treino e não tá ali, tá preocupada com outras coisas, e também aumenta a sensação de prazer. Então esse treino com estado presente, consciente, faz com que as pessoas estejam se sintam melhores durante o treino, sintam o exercício de uma forma melhor, né? Então eles pegaram um grupo de pessoas, colocaram para andar, eles mediram inclusive os sinais elétricos do cérebro e essas escalas de prazer e de presença, tá? E aí as pessoas faziam 3 condições: ouviam, né, um áudio que falava para prestar atenção na caminhada, no pé levantando, no pé aterrissando. Num outro áudio ele falava das vidas cotidianas, o que ele precisava fazer. O áudio ficava: será que você não sei o quê? E aí você tem que fazer isso, o que você vai pensar? Ficava colocando a pessoa para pensar no futuro, né? Tirava ele do momento presente, e numa situação controle eles não ouviam nada, tá? E a resposta de prazer foi muito maior, né? Inclusive estatisticamente significativa nesses estados de presença, e também essas respostas, né, com relação à atenção, que a gente fala das ondas eletroencefalográficas. Então, existe um ponto aí, né, que a gente precisa vencer, né? A gente precisa lutar, a gente precisa tentar estar presente dentro desse treinamento, tá? E eu falo que, como é que você faz isso realmente? Primeira coisa é não mexer no telefone, né? Eu acho que você tem ali alguns intervalos de descanso, você tem que controlar esses intervalos, então você está com um reloginho para você controlar e tentar ficar ali, né, descansando mesmo, pensando na vida, ouvindo uma música, mas pensando em você. E durante o exercício é mais do que contar, né, você perceber se você está fazendo corretamente, perceber as amplitudes do movimento, tentar sentir a musculatura, né? Tentar se corrigir o tempo todo, respirar de forma consciente, então fazer ciclos, né, bem programados de respiração. E tem uma outra coisa que eu acho que faz muita diferença, principalmente no treino feminino, que é o desafio, né? Se essa atividade estiver muito fácil, você faz uma marca com uma carga muito leve, você não sente que você não precisa estar presente. Então, tentar colocar cargas que sejam desafiadoras, né, para fazer aquele número de repetições. Você não precisa chegar ali na falha, mas alguma coisa que você perceba o que você esteja fazendo, que você precisa melhorar, né? Tanto a amplitude de movimento, né, como também a carga, que seja uma coisa que você, cara, tem que estar aqui porque esse peso é desafiador para mim. Eu não posso fazer pensando na morte da bezerra, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto bem importante que eu vejo também no treino feminino, que as meninas fazem tudo correndo, com carga muito leve, um número muito alto de repetições e sem descanso, tá? Então, tira essa ideia de você querer fazer o negócio para matar, sair correndo ali da sala. O treino pode ser curto, mas ele precisa ser bem executado, tá? E fazer correndo não é realmente a solução. Respira, né? Faz um bom aquecimento, entra no treino, faz todos os exercícios, todas as repetições, pense na carga, anotem essas cargas mentalmente, depois passem para o papel, porque vocês vão, né, provavelmente esquecer, mas estejam ali presentes e conscientes dentro desse treinamento, tá?
que que você ganha fazendo isso, né? Como eu já disse, provavelmente o exercício vai ser mais prazeroso, mais gostoso de executar. Você vai melhorar, inclusive, a técnica e o movimento, né? A maneira que você faz esse movimento. Vai aumentar essas amplitudes, vai conseguir melhorar, fazer progressão de carga, que é o que realmente traz o resultado. Passando a fazer isso, além de você ter melhores resultados, né, de forma aguda no treinamento, porque você tem mais satisfação ao treinar, você também consegue ver resultados mais positivos e aí esses resultados também vão te motivar a continuar treinando. Então é um ciclo virtuoso, você só tem a ganhar com isso, tá? E aí, a partir desse momento, conforme você vai evoluindo, vai gostando, né? Porque gostar também demanda um tempo, você precisa aprender a fazer as coisas, né? Ninguém gosta de fazer alguma coisa que ela não executa bem. Existe um tempo de aprendizagem, um tempo de se situar ali dentro do treinamento. E esse tempo não é, gente, 2, 3 sessões de treino, não é um mês que você vê mais ou menos, uma semana sim, outra semana não, e depois fala que não deu certo, que não gostou, né? A gente precisa de certa frequência, 3 vezes na semana, alguns meses ali, para a gente começar realmente a perceber que agora tá bom, eu tô conseguindo fazer isso aqui melhor, agora eu aprendi. Tá? Nenhum exercício, óbvio que existem exercícios mais de fácil execução, exercícios mais difíceis de execução, mas nenhum exercício ele é a primeira vez, né, sempre muito fácil, tá? Então a gente também medindo, né, à medida que vai melhorando, vai tentando melhorar, aumentar o grau de dificuldade, né? Como eu falei, não só no peso, mas o grau de dificuldade da execução do movimento. Passando para exercícios mais difíceis de serem executados também é uma boa maneira de você se sentir desafiada, estar presente no treinamento. E como eu já disse anteriormente, caso você queira um treino bem interessante, bem legal, bem desafiador ou motivador, mais dinâmico de fazer, né, de acordo com as suas necessidades, entre em contato aqui no link da consultoria, que a gente vai ter um prazerzão em conversar e montar alguma coisa bem específica para você. Era isso que eu queria trazer. Espero que você treine de forma mais presente, consiga ultrapassar essa monotonia que você sente e tenha resultados realmente muito expressivos no seu treinamento.